Nesse vídeo eu vou trazer para vocês dicas de dirigir na autoescola, de aprender na autoescola, como funciona as aulas da autoescola e depois vou falar para você a forma que você vai dirigir e como que funciona depois que você tiver habilitado, porque é totalmente diferente, vai mudar aí uns 90% quando você vai pegar a sua CNH. Quando você vai tirar a sua habilitação, quando você vai tirar a sua CNH ou carteira de motorista, depende aí da forma que você entende, onde você mora, que o pessoal fala, como que funciona. Você vai ter que fazer as coisas na hora de dirigir da forma que aquele município pede, da forma que você tem que dirigir. Na verdade não é município, na verdade é o estado que pede, porque cada folhinha ele vai ter alguma forma de você dirigir. Então a forma da folha do Detran de São Paulo, alguns estados pode mudar um pouco, algumas coisas podem ser diferentes na hora de você fazer o seu exame prático. Então, da forma que você tem que fazer o exame prático, que a gente fala ficha de erro aqui em São Paulo, pelo menos aqui no município onde eu moro, é a forma que você vai treinar com o seu instrutor para você fazer o exame prático e aí sim você pegar a sua CNH. Um exemplo, toda vez que você tem que parar o carro, você tem que primeiro levar o pé no freio e depois pisar na embreagem até o final, para aí sim você fazer a parada do carro. No dia a dia, você já pode fazer diferente, não é em todas as situações que você vai primeiro levar o pé no freio e depois pisar na embreagem. É importantíssimo você levar o pé no freio primeiro, porque em momentos de risco aí, que você vai ter que agir rápido, você já vai ter o hábito de levar o pé no freio e assim você já vai parar o carro mais rápido. Ele pode até morrer, mas pelo menos você vai parar o carro mais rápido. Quando você pisa na embreagem, o carro começa a andar um pouco mais até, dependendo da velocidade que ele está, ele vai se soltar um pouco mais, para aí sim você usar o freio e aí o carro começar a parar. Porque você vai cortar o freio motor. É um termo mais técnico aqui, né? Mas é só para não passar batido. E aí o carro fica mais livre e depois você usa o pé no freio. Por isso que na autoescola eles exigem, ou na lei, que você pise primeiro no freio para depois você pisar na embreagem. Aqui em São Paulo, Carapicuíba, você vai ter que manter uma velocidade aí até 30 km por hora. Então você vai colocar a primeira e segunda marcha. Você vai andar na maioria das suas aulas aí em primeira e segunda. Alguns instrutores ensinam você a colocar terceira, quarta e quinta marcha para você entender como que funciona. Mas você não vai usar isso porque na hora que você está acostumado a usar isso, se você usa muitas vezes, muita, aí você pode acostumar e sem querer colocar no dia de exame prático, que aí você não pode fazer isso no dia de exame prático porque você vai ser reprovado. Agora, referente a isso, então, na parte prática, quando você tem a CNH, aí você já pode dirigir em qualquer lugar do Brasil. Você pode pegar rodovias, você pode colocar terceira, quarta, quinta, aí você pode andar tranquilamente. Por isso que eu falo para você, depois que você finaliza a autoescola, se você não tem carro, se você não tem uma pessoa legal aí para te ensinar a dirigir, faz um treinamento personalizado aí, procura um instrutor qualificado da sua cidade, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Depois que você sair da autoescola, vai fazer aula particular. Deixa um dinheiro reservado aí, bonitinho, guardado, para você fazer aula particular assim que você sair da autoescola. Por que assim que você sair da autoescola? Porque você já está ali naquele pique, já está trocando de marcha, fazendo tudo certinho, já entendendo como funciona o carro, você já está com a energia lá em cima, e aí você saindo da autoescola, você vai dar continuidade nesse treinamento. Tem muita gente que pega a CNH e deixa muito tempo ela lá, e deixa de dirigir, e acaba perdendo um pouquinho a prática, e às vezes até deixa anos aí a CNH de lado, porque acha que não sabe mais nada, porque na verdade a pessoa deixou de treinar, não deu continuidade no treinamento. Então é importante você dar continuidade no treinamento da sua CNH. E também tem a baliza, né, pessoal? A baliza, na hora que você vai fazer, a maioria dos municípios são pauzinhos que você vai colocar lá, madeiras, cabo de vassoura, e aí você vai fazer a baliza no meio de uns cones e vai treinar ali. Sempre o ponto vai estar fixo. Vai estar ali um ponto fixo, porque a baliza é sempre a mesma medida, e aí você vai aprender a fazer a baliza naquele lugar. Só que no dia a dia, quando você vai pegar a sua CNH, o que vai acontecer? Vai ter vagas que vai ser menores do que a vaga que você treina na autoescola, vai ter vagas que vão ser maiores, que aí também não é tão ruim, né? Porque é melhor, quanto menor é pior para fazer uma baliza. Vai ter vagas que você vai parar entre um caminhão e entre um carro, vai ter vagas que você vai parar entre um carro menor e um carro maior, vai ter vagas que você vai parar entre uma BMW e uma Audi, vai ter vagas que você vai parar entre um carro e entre uma moto. Então é infinitas aí vagas que você vai ter que parar, então vai mudar bastante. Então no dia a dia acaba sendo muito diferente do que é na autoescola. Então treina bastante baliza na hora que você estiver na autoescola, mas pense bem que depois você vai ter que fazer baliza numa subida,
vai ter que fazer baliza numa descida. Então vai mudar bastante no dia a dia, para você ver a diferença que tem depois que você sair da autoescola. Tem alguns lugares que você não pode fazer rampa, sair na subida, vamos dizer assim. Rampa o pessoal fala que é você pegar uma subida e sair usando o freio de mão. Tem lugares que você não pode usar o freio do pé para sair, que aí a gente chama de controle de embreagem. Você vai deixar a embreagem no ponto e vai sair com a meia embreagem aí. E aí no dia a dia você faz isso no trânsito várias vezes. E na autoescola, em alguns lugares, você vai usar só o freio de mão. Você vai encostar numa subida, vai parar lá, vai usar o freio de mão para ajudar você a segurar o carro e depois você vai acelerar um pouco e vai sair. No dia a dia já é diferente. Você não vai parar num trânsito ali de 1 hora, toda hora você está parando, andando um pouco, parando, andando um pouco, puxando o freio de mão toda hora. Você não vai fazer isso. Aí você tem que aprender muito bem o controle de embreagem para você pegar o ponto da embreagem e sair tranquilamente. Tem pessoas que têm dificuldade de usar o freio de mão, preferem usar o freio do pé. Tem pessoas que também é o contrário, que tem dificuldade de usar o freio do pé e prefere usar o freio de mão. Se você tiver dificuldade em algumas dessas coisas, eu recomendo você fazer o quê? No trânsito mesmo, no dia a dia, usa o que você achar melhor. Mas na hora que você estiver numa rua tranquila, que você estiver passando, treina a forma que você tem mais dificuldade, porque você tem que aprender os dois. Os dois é importante, porque aqui mesmo, na hora que eu parei o carro aqui, eu fui fazer uma baliza, eu usei um pouco o freio de mão. Eu não fui só no controle de embreagem. Na hora de entrar, eu fui no controle de embreagem. E na hora que eu cheguei perto do veículo da frente, eu usei o freio de mão para me ajudar, para eu não deixar o carro ir para frente. Por mais que eu tenha habilidade, por mais que eu controle bem a embreagem do meu carro, eu usei o freio de mão para não ter problema nenhum, porque errar é humano. Não pense que você é uma máquina, não pense que o seu instrutor é um perfeito motorista, porque errar é humano. Alguém pode, às vezes, dar uma vaciladinha, deixar o carro um pouquinho para frente. Isso daí é mais normal. Quanto mais você dirige, quanto mais você treina no dia a dia, você está sujeito a cometer um erro. Então, é assim que funciona, certo? Agora, a autoescola também te leva em lugares mais tranquilos para você dirigir. Então, você vai num lugar mais tranquilo ali, vai treinar, dirigir o seu carro ali tranquilamente, por causa da autoescola, né? Num lugar mais tranquilo, uma rua mais larga. Mas no dia a dia, depois que você pega a sua CNH, já é aí totalmente diferente. Você vai pegar trânsito, você vai numa avenida mais movimentada, no bairro que você vai passar, vai ter carro parado do lado direito, do lado esquerdo, vai ter pouco espaço para você passar. A sua garagem vai ser diferente, às vezes tem uma rampa muito ali inclinada, ou é muito estreito, às vezes o portão abre para fora e é ruim de você entrar. Então tudo isso aí vai mudar bastante. Agora, para finalizar, tem mais coisas para falar também, mas o vídeo vai ficar muito longo. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Se gostou do canal também, não esquece de se inscrever no canal. E também, para finalizar, eu vou finalizar com chave de ouro. Eu vou falar para você, o que você acha, Fabiano, de a pessoa ir para a autoescola sem saber nada? É melhor a pessoa ir sem saber nada, ou é melhor a pessoa ir na autoescola sabendo alguma coisa ou já sabendo dirigir? Cara, quanto mais a pessoa sabe, é melhor. Só que funciona assim. Existe coisas que são vícios. Tem pessoas que são viciadas em jogos, em bebidas e etc. Algumas pessoas conseguem se livrar facilmente desse vício. E aí a pessoa larga quando quer. Outras não. Quando a pessoa vai dirigir, a gente fala de vícios de direção. Algumas que dirigem há muito tempo podem adquirir vícios que fica muito difícil de tirar. Dependendo da forma que você dirige há muito tempo, você vai demorar um tempo para tirar. Então o instrutor, ele vai te orientar toda hora ali, ó. Tá o pé na embreagem aí, ó. Tira o pé da embreagem. Pé na embreagem, tira o pé da embreagem. Só montando um câmbio. Então toda hora o instrutor vai ficar falando, até você se adaptar e treinar isso daí. Por isso que é importante você fazer as aulas da autoescola. Façam todas as aulas. Tem gente que dá jeito aí de não fazer as aulas. Por mais que a pessoa já dirige, eu recomendo a pessoa a fazer as aulas, porque é importantíssimo. O instrutor vai te ajudar a tirar o seu vício. Quando você vai na autoescola sem saber nada, o instrutor vai te orientar da forma que você vai ter que fazer, então você não vai ter vício nenhum. E aí, tranquilamente, você vai entender ali como que funciona. Agora, o terceiro ponto é você ir na autoescola tendo uma noção de pelo menos alguma coisa. Isso aí eu acho que é bom pra caramba também, pessoal. Por quê? Você já saber onde é o freio, embreagem, acelerador, ter uma noção de como liga o carro, de como passa a marcha, cara, isso aí vai te ajudar demais na hora de você fazer a sua aula prática e até mesmo fazer o seu exame prático. Lembrando que o que vai fazer você passar no exame prático não é só a sua habilidade, mas sim você ficar o mais calmo possível. É lógico que você vai ficar um pouco nervoso, porque você não é Android na hora de fazer exame prático, mas tenta controlar o máximo possível da sua ansiedade na hora de fazer exame prático
que vai dar certo. Porque o que mais reprova o pessoal na hora de fazer o exame prático não é a falta de treinamento ou falta de habilidade, mas sim a quantidade enorme de nervosismo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tamo junto.